Olá, irmãos. Nós estamos novamente juntos para essa meditação de domingo no livro de Provérbios, ainda com muita saudade dos irmãos, esperando que esse período de isolamento termine e possamos retomar as atividades na igreja, o culto público e estarmos juntos trabalhando e nos vendo e voltando à normalidade. O assunto de hoje, no livro de Provérbios, é um assunto que é muito tratado na Bíblia, que tem na Bíblia mais de 2.300 versículos na Bíblia tratando desse assunto. Foi um dos assuntos que Jesus mais tratou, até relacionado a outras doutrinas que ele ensinou, né? Nas suas parábolas, cerca de quase metade das parábolas que Jesus contou tratavam desse assunto, que é sobre o uso correto do dinheiro e dos bens materiais. Talvez a pergunta seria por que na Bíblia se fala tanto sobre dinheiro, sobre usar os recursos, né? Sobre dízimos, ofertas e ajudar os necessitados. Por que Deus se preocupa com isso, com essa área da nossa vida? Um dos motivos para responder essa questão é que Deus quer que nós sejamos felizes. E o bom uso do dinheiro, dos recursos materiais, vai nos ajudar a sermos felizes. O outro motivo que nós podemos ver é que Deus não quer que nós sejamos escravos do dinheiro e Deus não quer que ele domine nossa vontade e o nosso coração, né? Então o dinheiro, ele pode ser uma grande ameaça ao nosso relacionamento com Deus, ou o dinheiro pode ser usado para nos aproximar mais de Deus, depende de como nós lidamos com ele. Por isso que é um assunto tão importante e bastante tratado na Bíblia, né? E por isso que o autor de Provérbios aqui, Salomão, vai tratar desse assunto, porque ele conhece, né? Ele é um homem rico, ele tem muito dinheiro, ele conhece muitas pessoas ricas e ele sabe da tolice e dos erros que as pessoas cometem, né? Ao não usarem de maneira correta o dinheiro e seus bens materiais. Então esse é um assunto que nós vamos ler em Provérbios, no capítulo 11, o verso 4, 24, 25 e 26. Provérbios 11, 4, 24, 25 e 26. Diz assim: De nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Uns dão com generosidade e tem cada vez mais. Outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. A pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Então, ele começa dizendo que de nada aproveitam as riquezas no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, uma das coisas que nós precisamos entender é que nessa vida a riqueza não é o bem mais valioso, ou que deve ser o motivo central da nossa vida, do nosso trabalho. Aqui ele diz que o justo é uma pessoa que faz principalmente coisas que agradam a Deus. E o justo, ele procura viver conforme aquilo que Deus orienta, né? E ele diz aqui que aquele que se apega à riqueza, ele pode ter uma vida curta ou uma morte prematura e certamente terá a morte eterna, ou seja, não vai viver eternamente
com Deus, né? Então, a riqueza se torna um Deus na vida dessa pessoa. Um texto que eu queria ler também em Ezequiel, no capítulo 18, que ele diz assim, o profeta Ezequiel falando ao povo de Israel: se um homem é justo e age com justiça e retidão, não oprime ninguém, mas devolve ao devedor a coisa penhorada e não rouba, reparte o seu pão com o faminto e cobre com roupa aquele que está nu, não empresta para ter lucro e não cobra juros, desvia a sua mão da injustiça e é imparcial ao julgar uma questão entre duas pessoas, anda nos meus estatutos e guarda os meus juízos, procedendo retamente, esse tal é justo e certamente viverá, diz o Senhor Deus. Então, na Bíblia, né, e o autor de Provérbios fala isso, que Deus recompensa aqueles que são justos, enquanto muitas, com longevidade, né, uma vida longa, enquanto muitas pessoas gastam fortunas com vitaminas, com remédios, com fórmulas para não envelhecer, para não morrer, se esforçam, né, para permanecer vivas. Aqui diz que a longevidade está na vida de quem é justo, daquele que procura agir com retidão, com justiça. Na sociedade que nós vivemos, existe uma visão errada sobre a riqueza, sobre ter dinheiro, ter bens, né? Isso se dá porque a nossa sociedade ela não é uma sociedade que exalta, que prima pela justiça. Geralmente, na nossa sociedade, né, nós vemos isso, pessoas que têm dinheiro, pessoas famosas, que têm poder, elas podem se livrar das consequências dos seus crimes. Vemos isso com relação à corrupção, quantos políticos, empresários corruptos que desviaram milhões e hoje estão soltos, porque a lei parece que ela é mais branda, ela é mais flexível para essas pessoas. Eles recebem um tratamento diferenciado de juízes e nesses processos. E assim nós achamos que ter dinheiro pode nos livrar de alguma consequência ruim de pecado. Mas o que a Bíblia diz é que ninguém pode fugir da morte física e do juízo eterno de Deus, das consequências eternas das suas ações. Os tribunais humanos podem ser indulgentes com pessoas ricas e famosas, mas o tribunal divino, ele é perfeito, ele é justo, ele preza por uma justiça santa. Então, a riqueza não deve ser vista por nós como algo que pode nos proteger de sofrimento, de doenças, ou nos proteger da morte. O que Salomão coloca aqui é que a justiça, sermos justos, sermos corretos, vivermos uma vida honesta, traz mais benefício e mais proteção do que bens materiais. E aqui ele fala do dia da ira, né? De nada aproveita a riqueza no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Esse dia da ira, ela é ensinado na Bíblia que Deus vai visitar a humanidade e vai castigar suas ações. Ou seja, o dia da ira é um dia do julgamento de Deus. Deus já fez isso e continua fazendo. No dilúvio, quando Deus mandou aquela grande inundação, era um dia de juízo, era um dia de ira, em que Deus castigou o homem. Também em Sodoma e Gomorra, quando essas duas cidades foram castigadas por causa do pecado do seu povo, né?
Então, Deus, ele tem agido na história, derramando ira e castigando o homem por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. E o que Salomão diz aqui é que o dinheiro não livra ninguém desse dia. Deus não está preocupado quanto de bens você tem, quantas casas você tem, quantos carros você tem, quanto de dinheiro você tem na poupança, quanto você ganha, o que você conseguiu acumular. Isso não chama a atenção de Deus. Portanto, os bens materiais, a riqueza, não deve criar em nós uma ilusão de proteção, de segurança, de que nós teremos benefícios, né? Então, Deus, ele castiga, e a riqueza não tem proveito, não vai ter realmente como nos proteger e nos sustentar. O profeta Sofonias, falando sobre o dia da ira de Deus, e há muitos textos que chamam a atenção sobre esse dia, né, ou esses dias, em Sofonias, no capítulo 1, ele diz o seguinte: aquele dia será um dia de ira, dia de angústia e tribulação, dia de ruína e destruição, dia de trevas e escuridão, dia de nuvens e densas trevas. E no verso 18 ele diz assim: nem a prata, nem o ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque ele certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Nem a prata, nem o ouro poderão nos livrar do dia da ira do Senhor. Nenhuma riqueza pode livrar do dia da ira do Senhor. Só a justiça é que nos livra da morte. O justo é uma pessoa boa, age com liberalidade, com misericórdia, é uma pessoa sábia, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa que na sua vida procura agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. No verso 24, 25 e 26, né, que nós lemos, ele vai tratar ainda desses princípios divinos. E Deus estabelece algumas leis, né, nessa economia divina. Aqui nós poderíamos dizer que, ao estudarmos sobre a relação do homem com os bens materiais, nós estamos diante de verdades eternas, verdades de Deus para o seu povo. E uma das verdades eternas, uma das verdades de Deus para o seu povo, é que quando nós somos generosos, quando nós ajudamos, nós temos cada vez mais. E quando nós retemos, nós somos usurários, nós acabamos na pobreza. Então, essa é uma lei divina. Dar pode aumentar seu patrimônio, reter o dinheiro pode levá-lo à pobreza. Então, a pessoa que teme a Deus, a pessoa que quer ser sábia, ela precisa ser generosa para ela ser abençoada por Deus e ver os seus bens sendo multiplicados. A avareza vai conduzir à pobreza. Essa lógica não é a lógica de mercado. Na lógica de mercado, quanto mais você tem, quanto mais você guardar, mais você vai ser rico. Se você der, se você distribuir sua riqueza, ajudar pessoas pobres, você vai empobrecer, você vai diminuir a sua riqueza. A lógica divina, ela é diferente, né? A generosidade vai ser abençoada por Deus. Dar dinheiro para causas nobres, para boas obras, vai fazer com que o homem que é sábio, o homem que é temente a Deus, seja abençoado financeiramente também, né? Então, isso é uma matemática divina. Ser generoso
segundo a matemática divina, não é assim. Tá? A ideia é que ela não vai prosperar mais. Mas Deus, ele se alegra, ele aprova as boas obras. E Deus, ele é responsável, ou ele assume essa responsabilidade pelo que acontece com a pessoa generosa e também com a pessoa egoísta. Então, nós devemos ser generosos com as coisas de Deus. E aí entra essa responsabilidade do cristão em relação à manutenção da obra de Deus, dízimos e ofertas para a obra de Deus, o investimento missionário, o sustento da igreja e a ação social. O tolo é aquele que acha que só deve dar para a obra de Deus se sobrar alguma coisa do seu salário ou da sua renda, mas como na maioria das vezes não sobra, ele não dá nada. O sábio, ele quer agradar a Deus. Ele, por querer agradar a Deus, ele entrega das suas primícias, daquilo que Deus deu condições dele ganhar através do trabalho. E Deus vê o espírito dessa pessoa e recompensa de acordo com seu coração. Então Deus, ele age de maneira soberana e ele recompensa aqueles que doam. Muitas pessoas não contribuem na obra de Deus, não entregam dízimos ou ofertas, e há muitas justificativas para não fazer. Uma delas é: eu tenho muitas contas para pagar, eu não posso dar o dízimo, o que eu ganho é pouco. Quando eu ganhar mais, eu serei fiel. Tem que dar quem ganha mais. Como eu ganho pouco, eu não sou obrigado, eu não devo fazer isso. E o que a Bíblia diz é que esse pensamento, ele leva à pobreza. Essas pessoas tendem a não melhorar sua vida e a não saber gerenciar seus recursos. Sua vida financeira não melhora, sua vida espiritual não melhora. Deus tem autoridade de exigir não somente 10% do que eu ganho, mas 100%. Minha é a prata, meu é o ouro. A nossa vida está nas mãos dele. Os que dão para as coisas de Deus, Deus abençoa a vida deles, para que eles tenham mais e possam dar mais. Aqui no profeta Ageu, no capítulo 1, Deus diz assim: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupas, mas ninguém se aquece. O que recebe salários, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Então Deus fala através do profeta que o povo não estava sendo fiel a Deus e na reconstrução do templo, e o profeta diz que Deus não está abençoando eles. Eles não querem contribuir, mas o salário deles cai num saco furado. Tá? Não sobra. Por quê? Porque Deus não abençoa. O servo de Deus, aquele que teme a Deus, aquele que é sábio, ele procura dar e contribuir com alegria, com gratidão no seu coração. Lá em 2 Coríntios 9:7, o apóstolo Paulo falando sobre essa questão de ofertas, de contribuições, e ele diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus ama quem dá com alegria. Então, quem dá vai ser, na realidade, está investindo e vai ter mais.
Quem esconde, quem guarda, quem é usurário, vai acabar na pobreza. Deus ama quem dá com alegria. Se eu sou mesquinho, se eu sou avarento, Deus não será liberal para comigo. Deus não vai abrir sua mão e me abençoar se eu não sou uma pessoa liberal e que ajudo e que contribuo. Dar aqui no sentido da obra de Deus, do sustento da igreja, é um ato de adoração e deve ser feito com alegria. Eu li uma vez sobre um homem que ele ganhou muito dinheiro com construção e Deus o abençoou muito e ele chegou a viver com 10% e devolver para Deus, para a obra, né, e ação social, tudo, 90%. E ele disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, eu faço dinheiro com a minha pá, com o meu trabalho, e Deus depois devolve para mim, porque Deus tem uma pá maior. Então, quando eu contribuo, quando eu invisto, quando eu dou, quando eu ajudo, eu estou usando uma parte daquilo que Deus me deu. E Deus promete retornar. Só que a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é muito superior, é muito mais graciosa. Jesus falando sobre isso, em Mateus, no capítulo 10, verso 41 a 42, Jesus disse uma coisa muito importante que eu quero que os irmãos prestem atenção nisso. Quem recebe um profeta na categoria de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo, no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa, vai perder o seu galardão. Jesus diz uma coisa muito importante. Quando eu invisto na obra de Deus, quando eu apoio os trabalhos missionários, quando eu ajudo um missionário, quando eu ajudo os trabalhos da igreja, eu recebo uma recompensa. Aquele missionário que está lá na África, que está aqui na América Latina, que está na Ásia, pregando o evangelho, dedicando sua vida ali, e eu estou apoiando o galardão que ele recebe, a recompensa que ele vai receber, eu também vou receber. Eu vou receber essa recompensa, porque eu estou investindo, eu estou apoiando a obra de Deus. Quando Deus abençoa a sua igreja e seus obreiros, e eu estou apoiando, eu estou investindo também através de dízimos e oferta, esse galardão também vem para mim. Aqui diz que até um copo com água que eu oferecer a um pequenino, em nome de Deus, eu vou ter recompensa, eu vou ter galardão. Então aqui nós estamos diante de um princípio econômico, divino, muito importante. Eu não devo confiar nas riquezas, no que está nas minhas mãos, porque isso pode se tornar um saco furado. Mas quando eu invisto na obra de Deus, quando eu sou generoso, quando eu contribuo, eu não estou empobrecendo, porque Deus promete me recompensar, Deus promete me enriquecer, no sentido de que eu não vou passar despercebido nisso que eu estou fazendo para Deus. Deus vai cuidar de mim, vai me abençoar. Isso é um princípio muito importante. Precisamos ser generosos também com os necessitados, né? Lá em Provérbios, o autor diz, a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênção virá sobre a cabeça daquele que o vende. Então a pessoa generosa prosperará, e quem dá de beber terá sua sede saciada. A pessoa generosa, ou a alma
generosa, a pessoa que ajuda os enfermos, ajuda os necessitados, que tem uma mão generosa, bondosa, aqui diz que ela vai prosperar, ela vai ser enriquecida, ela vai receber bênçãos de Deus, bênçãos espirituais e bênçãos materiais também. Uma fonte, né, de evidência de que uma pessoa é justa, uma pessoa quer agradar a Deus, quer fazer a vontade de Deus, é quando a pessoa é generosa. Se você quer saber realmente se uma pessoa é comprometida com Deus, veja se essa pessoa é generosa, ajudando os necessitados e ajudando a quem ele pode ajudar. Porque isso é característico da vida cristã. O apóstolo João, na sua primeira epístola, no capítulo 13, 16 e 17, ele diz uma coisa muito importante. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. Portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, se alguém possui recursos deste mundo e vê seu irmão passar necessidade, mas fecha o coração para essa pessoa, como pode permanecer nele o amor de Deus? Uma pessoa que tem condições de ajudar, alguém que está passando necessidade, está com dificuldade, mas fecha o coração, João diz, como é que essa pessoa pode dizer que tem o amor de Deus no seu coração? Como essa pessoa pode dizer que ama Deus e que tem compromisso com Deus, se nós não cuidamos das pessoas que precisam de ajuda? Deus também não vai cuidar de nós. Nós não iremos crescer na vida cristã enquanto não nos tornarmos pessoas generosas, pessoas bondosas. Isso é muito importante. Aqui ele diz que aquele que dá a beber, né, como uma fonte que jorra, que derrama água, e essa fonte, quanto mais ela jorra, quanto mais ela derrama água, mais água vem. Mas quando nós não ajudamos, quando nós não damos de beber, essa fonte para de jorrar. E nós não temos, mas nem para nós mesmos, quanto mais para ajudar outras pessoas, né? A ideia aqui de que nós somos como uma chuva que derrama sobre as outras pessoas coisas boas. E quanto mais nós abençoamos, mais Deus nos enche para abençoar. Essa é a matemática de Deus, né? Deus quer que sejamos bênçãos e Ele nos torna bênção e Ele nos ajuda a continuarmos sendo bênçãos. Então, nós devemos doar, nós devemos ajudar, fazer isso com alegria, porque isso vai ser uma fonte de bondade e Deus vai nos retribuir com mais bondade na nossa vida. Aqui ele fala também sobre uma questão muito séria de bênção e maldição. E aqui envolve também um princípio relacionado aos dinheiros e ao negócio. O povo amaldiçoa quem retém o trigo, mas bênçãos virão sobre a cabeça daquele que vende. Você quer ser abençoado ou quer ser amaldiçoado? Você pode ser abençoado ou amaldiçoado na sua vida, na vida da sua família, por suas práticas comerciais e financeiras. Se nós fazemos a coisa certa e cobramos o preço justo, nós seremos abençoados. Mas se nós queremos enriquecer à custa das necessidades, das dificuldades dos outros, nós seremos amaldiçoados. Precisamos estar atentos para o preço que nós cobramos das pessoas, um preço justo, um preço correto. Deus não quer que um empresário, que um comerciante obtenha lucros explorando as pessoas, escondendo uma mercadoria para quando faltar, ele aproveitar e vender por um preço maior e lucrar mais com isso, principalmente quando essa mercadoria é um gênero de primeira necessidade e vai prejudicar os pobres, aqueles que têm menos recursos. Quando uma mercadoria assim depende de um preço baixo para que o pobre possa comprar para sobreviver.
Só os tolos não se preocupam com a situação dos pobres e com as dificuldades que ele passa. Então, a generosidade, Salomão diz, é uma fonte de bênção, vai ser uma fonte de bênção para a nossa vida, enquanto que a ganância, a usura, vai ser uma fonte de maldição. Algumas lições que eu quero tirar desse assunto se na nossa vida a grande preocupação que nós temos é de obter dinheiro e bens materiais, nós estamos agindo como tolo. Isso não dá segurança, não dá garantias, não nos livra do mal. Nós devemos trabalhar, ganhar nosso dinheiro, economizar, cuidar da nossa família, mas devemos investir na obra de Deus, investir em obras sociais. Se nós formos generosos com as pessoas, Deus será generoso conosco. É uma outra lição muito importante. O sábio, portanto, é aquele que ganha dinheiro, ele economiza, mas ele sabe que o dinheiro não traz segurança. Ele procura viver uma vida modesta, correta, honesta, ser justo, ensinar isso para a sua família, mas ele confia em Deus, e ele é bondoso, ele doa, e ele ajuda seus familiares e pessoas necessitadas. Precisamos entender que a Bíblia diz que a ganância é uma fonte de maldição, e que a generosidade é uma fonte de bênção. Que nós possamos seguir o exemplo de Cristo, o seu amor misericordioso, bondoso para com os pobres e necessitados. Jesus também ajudou pessoas ricas, e ele não discriminava a classe social das pessoas, porque Jesus veio trazer alívio para o coração, para a alma, e veio trazer salvação. Então, que nós possamos entender que podemos ser bênção nas mãos de Deus, aliviando o sofrimento de pessoas necessitadas, ajudando a obra de Deus. Os recursos que recebemos devemos ver como parte dessa responsabilidade, usá-los bem para a glória de Deus, e que mesmo diante de toda essa dificuldade, né, que o mundo atravessa agora, e medos de uma crise, de uma recessão econômica, nós não devemos confiar, colocar nossa segurança nas pessoas, nas empresas, no governo. Mas a nossa segurança, a nossa confiança tem que estar em Deus. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E devemos honrá-lo e glorificá-lo através da nossa vida financeira. Que Deus abençoe a todos e uma abençoada semana.